E a partir de agora, a nossa entrevista é especial, é com o senador da República pelo PMDB, senador Garibaldi Filho. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Ana Ruth, nesse último programa do Band Cidade, né? Último programa do ano de 2017, né, senador? De 2017, esperando que 2018 seja um ano melhor do que 2017. Torçamos. Senador Garibaldi Filho, a gente vai fazer um programa especial e a nossa conversa vai começar com o cenário nacional. O partido do senhor tem o presidente da República, o presidente Michel Temer. A mais recente pesquisa Ibope mostrou um presidente Temer com aprovação de 6%. O presidente está sendo incompreendido pela população ou, na verdade, não está fazendo uma gestão que as pessoas gostariam, senador? Olha, eu tenho a impressão que se as pessoas avaliassem melhor o que ele tem feito, as pessoas dariam a ele um julgamento, ou fariam um julgamento melhor. Porque, na verdade, ele tocou as reformas e elas vêm produzindo resultados. Afinal de contas, a inflação, eu vou apelar para os jargões do governo. A inflação era uma inflação de 7%, hoje é uma inflação menor do que a meta de 4%, 3,5%, se eu não me engano. Massa salarial cresceu. E todos esses índices que realmente nós entramos em 2017 com uma pressão muito grande desses números negativos, eles começam a desaparecer. A própria taxa do desemprego, ela vem arrefecendo. Agora, a chamada macroeconomia, eu não sou economista, mas a chamada macroeconomia ensina que para chegar à microeconomia, às vezes não é fácil. Quer dizer, para o cidadão se sentir bem para com o governo, é preciso muito mais, claro. E não tenha dúvida de que o Congresso está se mostrando, de uma certa maneira, como o presidente gosta de dizer, parceiro do Executivo. Há uma parceria do Legislativo com o Executivo para que mudemos essa face do país. Agora, senador, a que custo é construída essa parceria do Congresso com o Executivo? Porque o que o presidente Michel Temer escancara é: vota comigo, tem ministério, tem cargos, tem emenda. Votou contra, me deu o seu ministério, tira os seus cargos, suspendem as emendas. É perigoso. Isso aí, eu diria a você que não é uma boa prática, realmente não é. Não é uma prática saudável para os nossos costumes políticos. Mas é uma realidade, o presidente não pode, ele que já foi presidente da Câmara por 3 vezes, ele também não pode desconhecer que os deputados estão muito preocupados em chegar às suas bases com algumas boas notícias diante do que está acontecendo. E essas boas notícias são, principalmente, emendas que venham beneficiar a população através dos prefeitos, que, por sua vez, estão enfrentando uma crise das maiores que o municipalismo já enfrentou. Senador Garibaldi Filho, o senhor foi ministro da Previdência e, naquele momento, definiu a Previdência como um abacaxi a ser descascado. O Brasil, o presidente Temer, defende a reforma da Previdência, o projeto está no Congresso. O senhor defende a reforma. O seu filho, o deputado federal Walter Alves, já disse que é contrário à reforma. Como é que é essa discussão em casa, senador? Eu estou tentando convencê-lo, mas não é fácil. Porque não é apenas ele. Até agora, o governo, na sua contabilidade, só conta com 247.
para chegar a 308, você vê que há uma diferença muito grande. Então, eu estou procurando convencer Walter e outros deputados de que a reforma da Previdência, quanto mais se adiar, mais ela exigirá de cada um dos brasileiros. E eu diria a você o seguinte, é uma coisa também que eu vou apenas aqui repercutir, repetir. Em Portugal, na Grécia, foi feita a reforma da Previdência e elas foram reformas que chegaram a cortar benefício, né? Cortar benefício. Então, quanto mais se demorar a se fazer uma reforma da Previdência, naquele tempo eu dizia muito, a idade mínima que o Brasil, por um voto apenas, não conseguiu adotar, a idade mínima, na verdade, de 60 para 62 homens e mulheres, ou para 60, é adotada quase no mundo inteiro. O Brasil, o Equador e o mais 2 ou 3 países é que não tem a idade mínima. Então você vê que a população está envelhecendo, você está diante de um que está envelhecendo, a população está envelhecendo e não há como você ter eu acho que eu já disse isso aqui no seu programa, uma ativa para financiar a aposentadoria de 4 que já estão na inatividade. Essa aqui é a relação ideal. Mas o Brasil está caminhando para o 1 a 1. E isso realmente pode inviabilizar a Previdência. O importante é que nós tenhamos esse sentimento de que o governo está fazendo isso porque não há outro caminho. O ajuste, o chamado ajuste fiscal, já passou o problema do teto, né? Que veio a se viabilizar no Congresso. Se teve a reforma trabalhista. Agora, a Previdência é inadiável. Senador Garibaldi Filho, continuando no nosso foco nacional, mas agora o foco nacional partidário. O PMDB mudou de nome, promoveu uma convenção nacional, mudou de nome, deixou de ser PMDB, voltou a ser MDB. O que muda com isso, senador? Olha, segundo o presidente, ele justificou essa mudança. O presidente do PMDB hoje é o senador Romero Jucá. Ele justificou porque ele disse que o partido ia se retemperar, se revigorar. Eu acho, como eu lhe disse, conversando antes do programa, eu acho uma responsabilidade muito grande, porque você vai fazer uma convergência entre o PMDB daqueles dias, comandado por Ulisses Guimarães, com o PMDB de hoje. E eu, que fiz parte dos dois, acho que o nosso PMDB hoje tem a dever, claro, diante daquele. Senador, e falar em retemperar esse PMDB, o PMDB ou MDB, como queiram chamar, ele é um partido que hoje está também envolvido nessas investigações da Lava Jato, com o próprio presidente Michel Temer, com o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, com o ministro Moreira Franco, com o ministro Gedel Vieira Lima, com o senador e presidente nacional Romero Jucá. O senhor, enquanto integrante do PMDB, teme que essa fatura chegue também no plano local? O senhor quando vai estar, inclusive, disputando a eleição de 2018? Olha, a eleição de 2018... O que, com toda sinceridade, o que eu acho mais, problemático é o fato de que
a justiça, principalmente no que toca às apurações que estão sendo procedidas no Supremo Tribunal Federal, o que é que nós estamos antevendo diante da eleição de 2018? É que os processos demorarão e as pessoas podem ser, já são atingidas hoje por vazamento, e as pessoas, o caso não é julgado, a pessoa, o parlamentar, aliás, o parlamentar não sendo julgado, ele, como você disse, está sendo investigado, e isso vai trazer, naturalmente, uma incompreensão por parte da população. Então, eu me preocupo com essa demora nos julgamentos. No próximo bloco, senador, a gente vai querer saber o seguinte aspecto. O candidato do PMDB ao governo já selou com Carlos Eduardo, mas isso o senhor vai me responder daqui a pouquinho, porque a gente faz um rápido intervalo nesse Band Cidade especial, onde a gente conversa com o senador da República pelo PMDB, Garibaldi Filho. Em um minuto, a gente está de volta. De volta nesse último Band Cidade do ano de 2017 e nessa rodada de entrevistas especiais, na bancada hoje a gente conversa com o senador Garibaldi Alves Filho. Senador Garibaldi Filho, nosso foco agora é local, política partidária, eleitoral e local. Deixei uma pergunta para o senhor no bloco passado e a faço novamente agora. Candidato do PMDB ao governo, o PMDB vai para o palanque do prefeito Carlos Eduardo, é muito sintomático que ele parece que ganhou gosto pelo pleito. Eu estou achando isso também, né? Na medida em que ele diz assim, eu não sou candidato, mas posso ser candidato. Então, claro, ele está muito certo quando ele diz que não é candidato ainda, até porque pré-candidato, você sabe que fica debaixo já de uma certa preocupação por parte até da Justiça Eleitoral. Agora, o que ele diz é que eu acho que em abril ele vai ter as condições, eu acredito ter as condições de se lançar candidato e ter muita chance de vitória, acredito. Senador, se o prefeito Carlos Eduardo é do PDT e o PMDB, como um partido de lastro, vai apoiá-lo, o vice viria do PMDB? Olha, o PMDB já tem o candidato a vice, já tem o vice-prefeito. Que hoje vai ser o prefeito, se Carlos Eduardo Que vai ser o prefeito se Carlos Eduardo deixar. Nós não estamos ainda preocupados com isso, né? Nós vamos aguardar esses meses que faltam para as definições, para ver se é adequado o PMDB voltar a indicar de novo, dessa vez para o cargo de vice-governador. Ainda não tivemos... A verdade é que não ainda nós tivemos o amadurecimento das conversas com relação a isso. Agora, senador, embora o senhor diga que esse amadurecimento das conversas ainda não ocorreu, por outro lado, a gente tem, o senhor acabou de confirmar que o prefeito Carlos Eduardo vem ganhando gosto por esse pleito para disputar o executivo. O senhor é declaradamente candidato à reeleição e o senador José Agripino Maia defende uma chapa com o senhor. A chapa majoritária está fechada, senador. É isso? Olha, há possibilidade de ser isso, claro, porque isso é o que está posto, tendo em vista que já em 2010, quando da última eleição, nós dois ganhamos juntos a eleição. Veio uma conjuntura diferente para 2014 e o que é certo é que nós precisamos amadurecer. Isso eu volto a usar a palavra que me parece a mais adequada. É tempo de plantar, mas não é tempo ainda de colher.
Senador Garibaldi Filho, o senhor faz parte, claro, do Congresso Nacional. A recente pesquisa Datafolha mostrou que a população desaprova, mais de 60% da população desaprova o Congresso que aí está. O presidente Michel Temer é aprovado por apenas 6%. Nesse contexto de crise institucional da imagem dos políticos, o senhor acredita que o Rio Grande do Norte tem espaço para o chamado outsider, ou seja, o candidato novo, estreante a um cargo da majoritária, seja o governo, seja o Senado? Isso é o que nós vamos ver. Eu tenho a impressão que muitos apostam nisso. Acham que na hora em que cada vez mais o Congresso tem um julgamento desfavorável, quem está dentro do Congresso pode pagar um alto preço por conta da imagem do Congresso como um todo. Agora, o que nós estamos vendo é uma criminalização da política. Isso leva o eleitor, nas últimas pesquisas, a dizer que não vai votar em ninguém. Mas ele precisa votar. Se nós deixarmos isso ir muito adiante, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um número de votos em branco ou nulos enorme, como nunca aconteceu. Eu creio que, claro, que isso vai perdurar, mas não com a intensidade como a gente vê hoje nas pesquisas. Senador Garibaldi Filho, o senhor já foi governador do estado por 2 mandatos. O governador Robson Faria hoje vive uma gravíssima crise, refletida principalmente no atraso do pagamento dos salários. Ele vai concluir novembro, dezembro e 13º, se a gente colocar tudo, até o final do mês de janeiro. O que está faltando ao governo, senador? E aí, o senhor buscando a experiência e a sua vivência enquanto chefe do executivo de 8 anos, não tão distante assim o tempo. Eu já disse aqui, e acho que você vai achar que eu estou repetindo as coisas demais, mas eu já disse aqui no seu programa que o governador Robson, ele deveria ter tomado determinadas providências no início do governo para que não chegássemos a essa situação de atraso. Isso não aconteceu. O governador hoje está diante de um fato que eu acredito que esteja sendo superado. Se o governo federal não der uma ajuda ao Rio Grande do Norte, eu não sei porque a essa altura não se fala em contrapartida, não sei quais serão as contrapartidas. Se o governo federal não chegar a tempo, nós vamos ter o governo agora que está pagando novembro, exatamente, menos de R$3.000. Eu tenho o 13º, tenho o mês de dezembro e daqui a pouco vem o mês de janeiro. A bancada federal do Rio Grande do Norte, de uma forma geral, ela tem sido criticada, senador, por diante de toda essa crise não ter chegado mais próximo do executivo. Como é que o senhor reage a esse tipo de crítica? Não, chegou. O governador está aí para dizer, todas as vezes que a bancada foi convocada, ela não deixou de dar o apoio ao governador. Com relação à segurança, nós já fizemos reuniões com o ministro da Justiça, com o próprio presidente da República, e agora mesmo eu disse ao governador Robson que iria. Claro, ele está à frente, está no comando dessas articulações para que haja esse socorro financeiro, mas eu disse a ele que iria dar a minha palavra às autoridades federais, como de fato dei, para que a situação fosse amenizada. Senador Garibaldi Filho, o governo do estado divulgou números mostrando que nós estamos no 6º ano de seca. As mais recentes reivindicações com relação para amenizar a escassez hídrica, elas somavam em torno de 600 milhões. O governo federal havia liberado
algo em torno de 25%. A barragem de Oitica, que é a principal obra hídrica hoje do Rio Grande do Norte, tem pouco mais de 40% concluída. Falta uma prioridade maior do governo federal para o Rio Grande do Norte, senador? Não, eu creio que não. O que falta é dinheiro mesmo, né? São recursos, porque, por exemplo, a barragem de Oitica, na medida em que a obra não caminhou, houve e não foi pago no devido tempo o que os empreiteiros cobravam, isso ensejou reajustes no preço da obra. Então, nós estamos vivendo uma crise financeira no Rio Grande do Norte que nunca tivemos antes, essa é que é a verdade. Senador Garibaldi Filho, a gente já está caminhando para o finalzinho e eu volto à política local, mas é na qualidade do presidente estadual do PMDB, o senador Garibaldi Filho. Como é que o senhor está reestruturando o partido com vistas a 2018, ao pleito de 2018? Olha, nós estamos numa fase de que precisamos agora cuidar da própria eleição. Eu acho que a reestruturação se dará em função da própria definição do pleito. Eu acho que se nós quiséssemos fazer uma reestruturação muito ampla, falando sinceramente, não teríamos tempo. Mas vamos tentar fazer com que o partido possa disputar as eleições de outubro com aquele mesmo vigor, aquele mesmo entusiasmo, que não está sendo fácil, o mesmo entusiasmo das outras eleições, para obtermos uma vitória tanto na chapa majoritária como na chapa proporcional. O senhor disse que não está sendo fácil por esses recentes acontecimentos do PMDB, inclusive envolvendo o líder Henrique Alves, senador? É exatamente isso aí. É isso que faz com que o partido, todos do partido, sofram, inclusive eu. Mas nós temos um compromisso com o povo do Rio Grande do Norte de que, participando como participando e ganhando como ganhamos eleições no passado, vamos ganhar agora, se Deus quiser. Senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte. Senador, quero agradecer a participação do senhor nessa entrevista especial, nesse último programa do ano de 2017. Desejar ao senhor um feliz ano novo, para o senhor, para toda a família. E, claro, em 2018 o senhor volta aqui com outras entrevistas, Eu quero desejar a você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, a todos da Band, e esperar que 2018 seja um ano muito melhor do que 2017. Deus quiser. Muito obrigada, Deus senador. quiser. Feliz ano novo. E aos telespectadores, o meu abraço. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa politicaemfoco.com. Vou ficando por aqui, desejando a você um grande 2018, repleto de saúde, paz e realizações. A gente conta no próximo ano, aqui na tela da Band. Feliz ano novo para vocês.